Olá, bem-vindo ao canal Cegueira e Solidariedade. Para você que está chegando agora por aqui e está se perguntando qual é o objetivo dessa ferramenta, eu explico. Estamos vivendo um cenário inédito no mundo. A sociedade humana já foi vítima de guerras mundiais, pestes, catástrofes ambientais, mas nunca vivenciou uma pandemia que acometesse o mundo integralmente. Se você, assim como nós, está refletindo sobre esse momento, acompanhe-nos, compartilhe nossos vídeos, faça seus comentários. Aqui você não vai encontrar ideias impositivas, unilaterais ou até radicais sobre o tema, mas somos pesquisadores que estamos identificando as causas da atual crise humanitária, sanitária, socioambiental e econômica, bem como estamos buscando formas de enfrentar o futuro. Um grande abraço. O meu cumprimento especial a todos os que nos acompanham aqui no canal Cegueira e Solidariedade. Vivemos atualmente, no mínimo, 4 grandes crises humanitárias. Dentre elas, uma crise sanitária ou de saúde pública decorrente do Covid-19, econômica, ambiental e política. Portanto, são crises societárias e, por que não dizer, dramáticas. Na história da sociedade humana, sempre ocorreram problemas sociais, políticos, econômicos, sanitários, dentre outros. Além disso, sempre também ocorreram fenômenos ou desastres naturais, dentre eles secas, inundações, terremotos e outros. No entanto, tais fenômenos naturais ou humanos não se comparam proporcionalmente aos atuais problemas que estamos vivendo, além de outros que são prenunciados. Por conta disso, e pelo que se observa no mundo, pode-se afirmar que atualmente não existem órgãos, instituições políticas, econômicas, culturais, assim como, por exemplo, a ONU, nem mesmo religiosas, como, por exemplo, o clero, capazes de efetivamente frear tais situações, propor, levar a cabo ou estabelecer políticas públicas ou privadas de enfrentamento ou soluções para as grandes questões que afligem a sociedade humana. E isto é preocupante. No entanto, por vezes, tanto os estudiosos quanto a literatura assustam o mundo, principalmente nas previsões mais pessimistas. Para alguns, os problemas se tornarão gravíssimos para os próximos anos ou décadas. De qualquer maneira, põe-se os desafios à sociedade humana no sentido de pensar e estabelecer novas relações e ações consigo e também com a natureza. Para isso, propõe-se a superação das atuais relações que estabelecemos com a natureza e também com a própria condição humana. Mas também é um pouco do que estamos aqui fazendo no canal Cegueira e Solidariedade. Parar, estudar com profundidade, refletir, propor, escrever e publicar. Isto tudo pautado nos princípios da solidariedade, do respeito, da democracia e também da cooperação. Desejo a este canal vida longa, amplo alcance social e de grandes contribuições para a ciência e a sociedade. E que assim seja. Olá, sejam bem-vindos ao canal Cegueira e Solidariedade. O vídeo que vocês irão assistir em instantes tem uma relação paradoxal com este canal. Num primeiro momento, o vídeo demonstra a cegueira, o embrutecimento, o escárnio diante da letalidade da pandemia do coronavírus que se aposta dos corpos e definitivamente da vida de seres humanos acometidos pelo vírus. Ato contínuo, a ausência de solidariedade com a morte de milhões de homens e mulheres, jovens, adultos, médicos, enfermeiros e enfermeiras que já perderam suas vidas. Um show de brutalidade, digno das fábricas da morte, dos campos de concentração.
Aplausos, senhoras e senhores. Aplausos. Pessoal, coronavírus mata, mas mata muito menos do que dizem por aí. Esta encenação não é um ato falho, mas expressão da estrutura cognitiva, a partir da qual muitos indivíduos compreendem a sociedade brasileira. É uma forma de pensamento cultivada em educandários, em universidades, e que, ao formarem indivíduos ensimesmados e hábeis operadores de uma racionalidade meramente instrumental e rasteira, se manifestam desta maneira, diante do drama de milhares de brasileiros que perderam suas vidas na pandemia e da dor de seus familiares. É preciso ter presente que estas formas de manifestação encontravam-se entre os grupos de tendência totalitária, nazistas e fascistas das primeiras décadas do século XX, e que justificaram as fábricas da morte, os campos de concentração. Não é mera coincidência, é expressão da barbárie, do culto à violência, da degradação da condição humana. Esta pandemia, sobretudo no caso brasileiro, nos permite uma vez mais nos encontrarmos com nossa condição social, marcada em determinados segmentos sociais por uma condição grotesca, indiferente, expressão de uma sociedade cujo ethos escravocrata é marcado pelo desprezo de suas lideranças à condição do seu próprio povo. Uma sociedade de indivíduos embrutecidos, desprovidos do bom senso, do espírito civilizatório. A pandemia, em sua trágica condição, também é a possibilidade de aprendermos a sermos solidários, cooperativos e dispostos a definitivamente reconhecermos as profundas desigualdades sociais e econômicas que impedem que o Brasil seja uma terra de dignidade e respeito à condição humana. Não reconhecer tal condição é reconhecer a intensidade da máxima proferida por Lima Duarte em vídeo, publicado recentemente nas redes sociais. Aqui parafraseada. Ou seja, é lavar as mãos em bacias cheias de sangue. Olá! O nosso grupo Cegueira e Solidariedade traz hoje a senhora Gisele, né? Dona Gisele, como que está a sua vida agora, na época da pandemia? Conte um pouquinho para nós. Bom, Como você está, né? Como mulher, como mãe de 2 filhos, uma criança, um adolescente, sendo esposa, tendo casa, sendo diretora, estudante de mestrado, né? Quantas funções a professora tem? Como está essa época? então, o mais difícil foi no início, né? Porque a rotina, eu já tinha uma rotina bem puxada, com bastante coisas para fazer, e já era bem difícil de lidar com tudo, mas sempre tive pessoas para me ajudar a organizar. E agora, na pandemia, no início, eu senti essa dificuldade da rotina que eu tinha de manter a mesma, não pôde. Então, eu comecei a entrar meio que em parafuso no começo. Depois eu parei de me cobrar e ver que não dava para fazer tudo ao mesmo tempo e comecei a delegar algumas funções de formas diferentes e tentar fazer em horários diferentes. Mas consigo ainda dar conta de tudo. Ok. É possível a gente adaptar a nossa vida É para essa necessário, fase. é necessário. Muito bem. Lutas e questões de mulheres em meio à pandemia. No isolamento doméstico e familiar, pergunta-se como homens e mulheres têm conciliado as tarefas de cozinhar, lavar, limpar, cuidar, brincar e acompanhar os estudos das crianças. Como têm desenvolvido as demandas de trabalho na modalidade home office e tratado da produção acadêmico-científica. Teme-se que boa parte das mulheres só tem realizado os trabalhos, os estudos e as pesquisas a partir do momento que as crianças dormiram. No que tange a produção acadêmico-científica, algumas editoras e institutos que recebem e avaliam artigos já sinalizam para o fato de que tem ocorrido o declínio no recebimento de artigos assinados por mulheres e que o nome das mulheres continua constando em artigos que foram escritos em colaboração com outros pesquisadores.
Nesses meses de quarentena, recebeu-se alguns arquivos contendo coletâneas de escritos que se propõem a analisar e debater o momento no qual nos encontramos. A primeira foi A Sopa de Yunnan, Pensamentos Contemporâneos em Tempos de Pandemia, publicado pelo editorial argentino ASPO, no qual constam 17 artigos que foram publicados entre os meses de fevereiro e março. Apenas 3 foram assinados por mulheres. A segunda foi A Quarentena, Reflexões sobre a Pandemia e Depois, lançada pelo projeto brasileiro editorial Praxis, na qual constam 26 artigos, dos quais apenas 3 foram assinados por mulheres. A terceira é A Capital, Capitalismo e Pandemia, organizada pelo editorial argentino Pensamento Livre, que reuniu ensaios e artigos publicados entre a metade do final do mês de março e metade do final do mês de abril, na qual constam 16 textos, nos quais 7 são assinados por mulheres. Bem, agora pergunta-se, em meio à pandemia, as novas configurações de trabalho e da crise econômica, as pautas e as lutas pela igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres podem estar sendo solapadas? Diante da crise dos postos de trabalho, as mulheres serão preteridas e novamente subjugadas contra a própria vontade aos espaços domésticos, privados e aos cuidados da família? Os espaços de fala e de representação das mulheres poderão declinar ou se fechar? Eis algumas das lutas e questões do mais novo tempo de barbárie. O que pretendemos abordar hoje é a pandemia como instrumento eficaz de controle individual e coletivo do ser humano no momento atual. A ideia central que queremos defender é que, até agora, o controle estava centrado na sociedade como um todo. Com o surgimento da pandemia, os setores da sociedade passam a ser o território específico para o controle das ações e relações construídas pelos indivíduos. Mas para abordar a sociedade de controle, precisamos nos reportar a história do surgimento de 3 sociedades, basicamente, que instalam 3 formas de poderes. A primeira, a sociedade soberana, lá na antiguidade, onde o poder estava centrado num indivíduo só, que decidia tudo sobre todos. O rei é a lei. Na etapa subsequente, surge a sociedade disciplinar. A própria palavra já diz, a sociedade disciplinar organiza o poder com base à instalação, à organização de um conjunto de leis e princípios para fazer as instituições funcionarem, entre aspas, de forma harmoniosa. O terceiro tipo de sociedade que surge, na era principalmente pós-moderna, é a sociedade de controle. Ou seja, com o advento das ciências empíricas e o desenvolvimento rápido da tecnologia da informação e da comunicação, reforça o aparato de controle da vida das pessoas e da humanidade como um todo. Portanto, esses 3 tipos de sociedade e de poder não são excludentes. Um vai incorporando o outro até chegar à sociedade de controle. Então surge uma questão central e fundamental. O que a pandemia do coronavírus tem a ver com a questão do controle individual e social das pessoas no momento atual e, quem sabe, no momento pós-pandemia? De fato, podemos dizer que é um exercício prático do controle das ações e relações de poder em setores da sociedade, ou seja, em territórios específicos com maior precisão e profundidade possível. Claro que o controle da vida individual e coletivo sempre trará benefícios e vantagens para alguns poucos e restrições e limitações para a grande maioria. Passo agora a descrever alguns setores dessa sociedade que vai facilitar de maneira específica o quê? O controle das pessoas que vivem e convivem nesses setores. Primeiro, a reclusão social
representa no momento atual notoriamente um saldo positivo para o poder instituído, tanto para as classes dos ricos quanto para o funcionamento das instituições. Basta olhar para o sistema de segurança. Os policiais pouco necessitam circular, porque todos sabem que o vírus circula em seu lugar. Por conta disso, houve uma diminuição sensível dos roubos, assaltos, violência, porque de um lado a ameaça do vírus e por outro a presença da força repressora do Estado para impedir a aglomeração de pessoas. Segundo setor, as empresas percebem que o advento da pandemia é uma fantástica oportunidade de experimentar que tipo de atividades podem ser realizadas no inclusionamento dos colaboradores, fazendo-os trabalhar mais com um salário menor em ambientes reclusos. Terceiro setor, a classe política. Os políticos de extrema-direita, aliados aos empresários nacionais e internacionais e alinhavados com os interesses dos ricos, estão simplesmente descartando trabalhadores com uma certa idade, com o pretexto de preservá-los no isolamento. Esse contingente de pessoas não são mais produtivas e aproveitáveis para o sistema. Quarto ponto, as escolas e as universidades. Lugares especializados para o disciplinamento transformam-se, além disto, num espaço de controle das pessoas, da vida, do pensamento. A instituição escolar segue a mesma lógica da contradição capitalista entre capital e trabalho, ou da iniciativa privada, porque o saber, para ser apropriado, requer algumas habilidades de manuseio de um computador e do acesso à internet, para ser reproduzido em um conteúdo de baixa qualidade, em larga escala social, de forma mecânica, evitando o deslocamento de todos os segmentos, professores, alunos, até mesmo outras pessoas, o administrativo, para, entre aspas, a casa do saber. Outro ponto fundamental é o que? As empresas. Outro setor a ser analisado. As empresas tecnologizadas ao extremo e com a implementação da autogestão conseguem produzir os bens materiais com maior quantidade e melhor qualidade, com o menor contingente de pessoas juntas no mesmo lugar e no mesmo processo. Quinto ponto, ou outro setor, nos sistemas de saúde equipados com os aparelhos tecnologicamente sofisticados, os pacientes não precisam ir ao consultório médico ou ao hospital somente em situações extremas, porque tudo pode ser definido, realizado, desde o diagnóstico até o tratamento à distância. Um exemplo muito claro disso são os doentes mentais que necessitam de psicoterapias e que, em muitos casos, já são realizados de forma online. Então, antes havia o manicômio e o hospital. Hoje temos a possibilidade do isolamento em casa para realizar a função dessas instituições todas, segurança, saúde, educação, etc., passa a ser a possibilidade e não uma promessa remota. Tudo parece caminhar nessa perspectiva porque a distância distancia-se as pessoas pelo uso das tecnologias, evitando aglomerações. Outro setor importante. Os cultos religiosos não precisam mais da presença física do padre, ou do sacerdote, ou de uma autoridade eclesiástica, ou do pastor. Com isso, desmoronam, assim, os templos religiosos destinados aos cultos, isto é, os templos físicos serão usados para outra finalidade. Enfim, outros tantos setores da sociedade poderíamos enumerar aqui, mas é impossível. O deserto do isolamento nas cidades significa o entupimento das instituições, entre outras as casas de família, apartamentos, que transformar-se-ão em depósitos de indivíduos que servirão de escolas, prisão, hospital, trabalho e assim por diante. Enfim, estamos iniciando a era em que viver e conviver com a grande maioria das massas humanas é estar numa prisão sem grades,
controladas pelo poder da tecnologia, onde todos estão sobre o olhar de poucas pessoas. Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda há de haver saída. Nenhuma ideia vale uma vida quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão, ainda há de haver esperança. Em cada um de nós algo de uma criança. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Quando não houver caminho, mesmo sem dor, sem direção, a sós ninguém está sozinho. É caminhando que se faz o caminho. Quando não houver desejo, quando não restar nem mesmo dor, ainda há de haver desejo. Em cada um de nós, aonde Deus colocar.